Olá, sou o Padre Leonel e hoje quero partilhar contigo a minha pequena reflexão do Evangelho do terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa é retirado do Evangelho de São Lucas, do capítulo 24, versículos 13 a 35, e é conhecido como o Evangelho dos discípulos de Emaús, que nos diz assim: Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias? E ele perguntou: Que foi? Responderam-lhe: O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: Homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: Ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: Não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Este trecho do Evangelho que escutamos situa-se no domingo de Páscoa. Estes dois discípulos que teriam caminhado com Jesus, andado com ele durante algum tempo, regressam a casa, desiludidos. O seu sonho para o seu povo, para as suas vidas, esboroou-se. Tinham acompanhado Jesus, tinham colocado nele as suas esperanças, esperavam que fosse ele que fosse libertar Israel do jugo dos romanos. E contudo, Jesus acaba pregado numa cruz. E eles, desanimados, desiludidos, regressam a casa. Não percebem muito bem. As mulheres que tinham ido ao sepulcro, o sepulcro aparece vazio. É certo, alguns dos 12 também lá foram e viram o que as mulheres tinham visto, mas não viram Jesus. Confusos, regressam a casa. E Jesus coloca-se com eles a caminho. É muito curioso a forma como o evangelista São Lucas
faz desfiar esta história e este encontro destes discípulos com Jesus. Inicialmente não o reconhecem. Estava o seu coração provavelmente nublado demais, escuro demais, para poderem reconhecê-lo. E Jesus caminha com eles e pergunta-lhes: o que é que se passa? O que é que vocês estão aí a falar? E é este Jesus que se mete na nossa vida, nas nossas desilusões, nas nossas tristezas, nas nossas dúvidas, quando não percebemos nada do que se está a passar, como neste momento. Podemos ter desilusões, tristezas, angústias com tudo aquilo que nos rodeia e está à nossa volta. E depois Jesus aparece, faz caminho connosco, mesmo estando nós fechados em casa. Ele faz caminho connosco. E por vezes aparece das maneiras mais surpreendentes e incríveis. E quem sabe se ele não está a aparecer neste momento na nossa vida. Através de um SMS, de uma mensagem, de um toque no Facebook, no Instagram. As formas como Jesus se torna presente na nossa vida são as mais variadas. E podemos estar com o coração às vezes fechado, nublado, triste, e podemos não reconhecer. Mas Ele quer caminhar connosco. Ele está ao nosso lado na nossa vida. E depois desafia-nos. Olha para a minha vida. E desafia-nos, olha para a história. Olha para a tua história comigo e vê quantas vezes eu estive contigo. E eu continuo ao teu lado. Tal como aos discípulos, ele continua hoje a explicar-nos o sentido da sua vida, o sentido da nossa vida com as Escrituras. E por isso a Igreja tem insistido tanto no podermos meditar, rezar a palavra de Deus. Porque ela continua a ser este grande manancial da história de Deus com a humanidade, em que nos ajuda a ter sentido para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida ainda hoje. E se abrirmos o nosso coração, poderemos de facto sentir como estes dois discípulos de Emaús, não nos ardia cá dentro o coração quando ele nos explicava as Escrituras. E depois, claro, o grande encontro na mesa, na partilha do pão, na Eucaristia. Há exegetas que dizem que este texto é uma grande catequese sobre a Eucaristia, precisamente onde podemos fazer um encontro com Jesus vivo e ressuscitado, escutando a sua palavra, onde ele nos explica as Escrituras e o seu sentido, e onde se dá para nós na partilha do pão. É verdade que neste momento difícil para nós, para a humanidade, estamos, muitos de nós, vedados a poder celebrar a Eucaristia. Mas podemos fazê-lo de outras maneiras, participando nas celebrações que são transmitidas pelo Facebook, pela internet, pelas televisões. E mesmo não podendo comungar fisicamente o Senhor, podemos unir-nos espiritualmente, podemos escutar a sua palavra, podemos deixar que Ele ilumine a nossa vida para depois, então, sim, quando for seguro, podermos nos juntar à volta da mesa e partilhar o pão que o próprio Senhor Jesus se nos dá para nós. Que deixemos que este Evangelho deste domingo nos dê alento e esperança, força para o caminho e para a viagem que estamos a fazer. Vede que Jesus nunca disse aos discípulos de Emaús: regressem para trás, onde é que vocês vão? Estão enganados? Não. Seguiu caminho com eles, mesmo indo eles na direção errada. E por isso, os discípulos, no fim, percebem: temos que regressar a Jerusalém. Porque era lá, precisamente, de onde nunca deviam ter saído. Porque era lá que tudo aquilo que Jesus tinha para dizer e fazer estava a acontecer e continuava a acontecer. E que possamos nós deixar então que o Senhor Jesus nos ilumine na nossa viagem, neste caminho cheio de pedras que neste momento estamos a percorrer, para podermos chegar à alegria da ressurreição, à alegria de nos juntarmos em Jerusalém. Uma Santa Páscoa.